O governo Lula discute um novo projeto para regular plataformas digitais e definir a responsabilidade das empresas sobre o conteúdo publicado nas redes. A proposta estabelece critérios para a remoção de postagens que violam leis já existentes e para o combate a discurso de ódio e desinformação em massa. As conversas sobre esse texto começaram nas últimas semanas na esteira da crise sobre o Pix e da decisão da Meta de flexibilizar controles de conteúdo em suas plataformas como Facebook e Instagram. Nos primeiros 2 anos de mandato, o governo tentou aprovar no Congresso uma proposta sobre o tema, o PL das fake news, mas fracassou. Eu já pergunto para Rodolfo Borges, mais uma crise à vista, meu caro? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. É uma tentativa de solucionar várias crises por meio da criação de uma potencial crise para o país inteiro. Porque se viesse a ser aprovado algo assim, e é muito difícil que venha a ser aprovado, porque já foi reprovado, ou não foi nem sequer posto em votação, porque não tinha condições de aprovação, o PL das fake news. E aí vem o governo Lula mais uma vez reciclar essa história e tentar de alguma forma controlar a repercussão daquilo de ruim que ele próprio faz. Então, o incômodo do governo Lula com as redes sociais, ele pode ser resumido dessa forma. O governo não quer ouvir as pessoas falando mal dele e, portanto, é preciso controlar de alguma forma a rede social. Isso vem sempre mascarado sob o argumento de que é o combate às mentiras, o combate às fake news e que é preciso organizar as coisas nas redes sociais. E isso é um problema também que esse discurso seja feito por um governo que conta também cotidianamente as suas próprias mentiras, as suas próprias fake news. A gente está destacando agora, inclusive, na manchete do portal do Antagonista, o antagonista.com.br, mais uma análise enviesada da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sobre a taxa de juros, sobre a inflação, e ela está fazendo ali a pressão dela em cima do Comitê de Política Monetária, que vai fazer a sua primeira reunião, nessa semana, as suas primeiras 2 reuniões, sob a presidência do Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula para comandar o Banco Central no lugar do Roberto Campos Neto, que era aquele bode expiatório do governo Lula nos 2 primeiros anos. Para tudo que dava errado na economia, a culpa era, entre outros fantasmas criados pelo PT, Roberto Campos Neto. Então, assim, muito difícil imaginar que vai sair algo bom de uma proposta de regulação de redes sociais de um governo petista. Eu aproveito e já convido para o debate o nosso querido Wilson Lima, de Brasília. Wilson, muito boa tarde. E qual a temperatura desse debate aí em Brasília? Morna e o governo Lula tentando fazer de tudo para virar agenda. A verdade é a seguinte, meu caro Zé Inácio, no momento que o governo Lula me apresenta, o projeto não está pronto. Só para a gente deixar claro, o projeto ainda está nas mãos do Ministério da Justiça, deve ser apresentado no retorno do recesso parlamentar ali no início de fevereiro. Mas no momento que o governo Lula está fraco, no momento que o governo Lula tem dificuldades para convencer o cidadão que ainda tem alguma credibilidade, no momento em que o governo Lula está um tanto quanto que desesperado, chamando a atenção, precisando da boa atenção do cidadão, vai lá o Poder Executivo e me lança essa ideia, digamos que um tanto quanto estapafúrdia. A história desse projeto de lei, só para a gente entender, é o seguinte: qual é a tática do governo Lula? É apresentar essa proposta anexada a uma outra do deputado Silas Câmara, que também está em tramitação lá no Congresso Nacional. Com isso, o governo Lula não colocaria a sua digital nesse projeto de regulamentação das redes. Então, há 2 movimentos. Há esse primeiro momento legislativo e também há um movimento jurídico, porque o governo também espera ter uma sinalização melhor do Supremo Tribunal Federal para entender o que vai vir de lá, naquele julgamento do STF relacionado à regulação das redes sociais. A responsabilização das redes sociais, melhor dizendo. Então, como há esses 2 movimentos, né, temos esses 2 movimentos, o governo vai esperar os 2 se desencadearem para poder apresentar a sua proposta. E a ideia é aproveitar um pouco esse julgamento do Supremo para apresentar um texto ou sugestões ao texto que modulem a decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é o risco, Inácio,
Rodolfo, boa tarde para você. A propósito, boa tarde para o Inácio, boa tarde para você que nos assiste, tanto aqui no canal BMC que tem o antagonista. Qual é o risco? É que esse projeto, pelo menos pelo que se sabe até o momento, ele vai ter um dispositivo que autoriza o governo a apresentar notificações extrajudiciais por conteúdos considerados falsos. E aí é que está o problema. Aí, meu caro Inácio, é que nós temos aí a possibilidade de instituição de uma espécie de Ministério da Verdade do governo Lula. Porque é o seguinte, quem vai definir o que é verdade ou não? Porque, por exemplo, naquele texto do Nicolas, e aí alguns deputados me falavam hoje pela manhã, Wilson, se essa proposta passa, o governo federal poderia considerar aquele vídeo do Nicolas mentiroso. Mas o Nicolas falou alguma mentira? Difícil, meu caro Zé Inácio Pilar. Precisamos ficar de olho. Porque é como dizem por aí, o governo parece que ele está chamando, parece que criou-se no Palácio do Planalto, meu caro Inácio, o Ministério da Crise. Porque toda hora os caras inventam uma crise. Gostei. Então, assim, já teve crise do Pix, agora podemos ter a crise da regulação das redes sociais. Ô Rui Costa, vamos melhorar esse ministério aí, porque enquanto não acabar com o Ministério da Crise, não vai ter Sidônio Palmeira que dê jeito. E aí até pergunto para o Rodolfo Borges se você acha, Rodolfo, que o STF, que tem, como mesmo disse o Wilson, também pautado esse debate, pode justamente ficar quietinho para deixar com que esse vespeiro seja realmente pautado pelo parlamento, que em tese, inclusive, seria o veículo oficial, o veículo correto para esse tipo de debate, ou não, ele vai continuar com esse protagonismo. O que é que você acha? Que é uma oportunidade para o STF esperar a poeira baixar? Será que ele vai aproveitar essa oportunidade? É uma oportunidade, de fato. Seria uma oportunidade, mas eu nunca vou apostar que esse STF que está aí vai abrir mão de qualquer protagonismo. Eles não deram... aliás, só um ministro, a gente já destacou aqui também várias vezes, o Edson Fachin, deu aí demonstrações, inclusive fez discurso defendendo a moderação do STF em casos nos quais ele não deveria estar atuando. Então, assim, não apostaria que o STF vai pisar no freio, até porque esse projeto não tem muita... não parece ter muito horizonte no Congresso Nacional, não. Agora, Wilson, essa ideia do Ministério da Crise é boa, viu? Vou até escrever alguma coisa sobre isso, porque bem, se pelo menos o Lula incumbisse um ministro apenas do Ministério da Crise e tudo ficasse concentrado naquele ministério, já seria uma vantagem muito grande para o governo. O problema é que a crise está instalada em vários ministérios diferentes e eles tentaram colocar ela dentro de um escopo só, que é a SECOM, mas obviamente isso está muito longe de dar conta de todos os problemas nos quais o governo Lula se meteu, principalmente na economia, que aí estão aí os ministros atrás de soluções mágicas para controlar a inflação, que, aliás, a presidente do PT está negando que seja um problema para o Brasil hoje. Ela publicou hoje essa mensagem, é isso que a gente está destacando no antagonista. Então, assim, falar em criação de qualquer estrutura para definir o que é verdade, quando a presidente do partido, do presidente da República, cotidianamente conta suas fake news nas redes sociais, é muito complicado como é que vai avançar com uma pauta como essa? De fato, é bastante desafiador. Aliás, só para saber, só para arrematar esse assunto, Wilson, você sabe se em Brasília a SECOM tem todo esse poder de conseguir pautar todas as falas de todos os demais ministérios, secretarias, subsecretarias? Ele tem esse poder aglutinador realmente centralizado ou ainda é um desejo que, inclusive, passaria por uma reestruturação da comunicação total do governo? Então, Inácio, o legal é que você levantou a bola para algo que eu ia falar no bloco 2, quando deixa eu falar um pouco sobre a reforma ministerial. Porque qual é a grande questão e qual é o grande dilema do atual ministro da SECOM? É porque é uma tentativa de responsabilizar a SECOM por todos os problemas do governo Lula. Só que tem dois detalhes aqui que alguns ministros, e isso eu apurei hoje pela manhã, já tem ministro que está reclamando. Porque é o seguinte... Quando você concentra tudo na Casa Civil para você ter uma divulgação pela SECOM, você engessa o trabalho do ministro. Se você engessa o trabalho do ministro, o que acontece? O ministro fica sem poder de ação. Ministro sem poder de ação
você esvazia a caneta do ministro. E aí eu te pergunto, meu caro Zé Inácio Pilar, você teria coragem de assumir um ministério com uma caneta esvaziada? Eu acredito que nenhuma pessoa em sua sã consciência teria condição de ser tutelado, teria condição de tocar o ministério e ficar o tempo todo sendo tutelado aí, ou pela chamada República da Bahia, aqui do governo federal, né? Que é o Sidônio Palmeira, o chefe da SECOM, e o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil. Ministro-chefe da Casa Civil, esse que inclusive foi criticado desde o início do governo por ser um articulador político ruim. Rui Costa é conhecido por ser um péssimo articulador político. Jogam toda a responsabilidade nas costas do Alexandre Padilha, mas o Rui Costa também tem sua parcela e uma grande parcela de culpa nesse pandemônio que se chama articulação política do governo Lula. Então, meu caro, esse é o grande problema. Então não dá para se responsabilizar apenas do Sidônio Palmeira. E algo que eu apurei ontem, inclusive, junto com alguns integrantes dos ministérios, é que o Sidônio chegou, fez aquela fala, aquela coisa toda, né? Disse que ia revolucionar a comunicação. De fato, no primeiro momento ali, divulgou alguns vídeos mais engraçadinhos, de um cara tentou dar um top, dar um verniz um pouco mais pop para as ações do governo Lula. Só que tem um detalhe, e aí eu trago para vocês um detalhe de bastidor. O Sidônio ainda não conversou com outros integrantes da comunicação do governo Lula nos ministérios. Ou seja, passou a crise do Pix, passou toda essa confusão, e o Sidônio até agora não conversou com, por exemplo, assessores de imprensa, núcleo de comunicação dos demais ministérios. Está tudo ali, sendo gestado na cabeça dele. Só que é o seguinte, meu amigo, numa batalha de comunicação em que a oposição sabe utilizar muito bem as redes sociais e consegue provocar crise no governo a cada momento, me parece que o Sidônio até agora não acordou, não fez aquela reunião, não convocou a turma para falar, opa, mudou, vamos lá, novas diretrizes, novo ano e novos rumos. Meu caro, desse jeito não vai ter comunicação que consiga dar jeito em um governo que parece que não tem jeito nenhum.